Manifestantes pró-Palestina, no dia de ontem, dia 22, arrebentaram, destruíram várias capitais da Itália, inclusive Roma e Milão. Isso causou indignação não apenas da população, mas principalmente de muitos políticos, e principalmente aqueles políticos da direita que estão mais alinhados com Israel. Se quiser saber mais sobre isso, fica no vídeo até o final. E claro, já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Você que deseja ter conteúdo exclusivo, apoiar inclusive o canal Lengo Amari, é possível agora tornar-se membro do canal. E os protestos pró-Palestina que aconteceram na Itália no dia de ontem, não só na Itália, mas foi um dos principais lugares, causou uma revolta não apenas na população, mas como em vários políticos, até mesmo pelo tom de agressão, de máxima destruição que causou desses manifestantes aí a favor do Estado palestino. A matéria aqui, ela fala justamente sobre isso, que em meio a uma onda de reconhecimentos do Estado palestino, protagonizada por potências ocidentais como França, Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal, a Itália adotou um caminho oposto. A Itália não quer reconhecer o Estado da Palestina. Sob o comando de um governo, então a notícia traz, de um governo de extrema-direita, o país decidiu que não reconhecerá a autonomia dos povos palestinos por hora, levando assim milhares de manifestantes às ruas nessa segunda-feira em denúncia. Aí eles pontuam, o próprio jornal aqui pontua isso com, digamos, com aspas, porque, enfim, é uma denúncia ao genocídio em Gaza. Para ser genocídio, não basta dizer que preciso outras coisas. Tudo isso na véspera da Assembleia Geral da ONU, quando a bandeira pró-Palestina promete ser levantada por muitas nações em busca de um acordo de paz. Então esses manifestantes aqui estão pressionando de certa forma, não se entende, enfim, o que eles querem, o que eles não querem. Vamos tentar ver quem são as pessoas por trás disso. Líderes sindicais convocaram uma greve geral em sinal de solidariedade aos povos palestinos em apoio à Global Summit Flotilla. Então foram líderes sindicais lá da Itália que convocaram essa greve geral. A gente sabe que geralmente os sindicatos eles estão sim do lado dos partidos de esquerda, então provavelmente houve essa ligação, assim como acontece aqui no Brasil, da esquerda pró-Palestina. Segundo o jornal então italiano, aquele jornal La Repubblica, eles pararam os transportes locais, fábricas, escolas e universidades pela Itália, por boa parte da Itália, nem em todos os lugares. Os manifestantes marcharam pelos principais centros do país, como Roma, Nápoles, Milão e Bolonha, e alguns desses protestos os policiais precisaram usar jatos de água para conter os mais exaltados ou para preservar os pontos estratégicos que retribuíam com gritos de assassinos ou fascistas. Inclusive, nós temos imagens aí que foram divulgadas por principais políticos como a Giorgia Meloni ou Matteo Salvini sobre os protestos, claro, tecendo críticas a respeito desses protestos pró-Palestina por conta da sua violência, da sua agressão. Em Roma, por exemplo, cerca de 20 mil pessoas se reuniram em frente à principal estação ferroviária de Termini, de acordo com a polícia local. É claro, muitas delas eram estudantes gritando Palestina livre e segurando as bandeiras da Palestina, como a gente consegue ver também no vídeo. E na estação Termini, Michelangelo, um rapaz chamado Michelangelo, de 17 anos, disse aí à polícia que ele estava lá para apoiar uma população que está sendo exterminada, no caso a população da Palestina, enquanto uma outra menina de 18 anos, a Francesca Tecchia, estava protestando pela primeira vez porque o que está acontecendo em Gaza, segundo ela, é muito importante
Então, a Itália deve parar hoje, disse outra Federico Cassino, uma trabalhadora de 52 anos que protestava com os estudantes pelas crianças mortas em hospitais de Gaza. A Itália fala, mas não faz nada, segundo eles. Então, na cidade de Milão, no norte do país, onde os organizadores afirmaram que 50 mil pessoas compareceram, os manifestantes queimaram principalmente bandeiras dos Estados Unidos, e em Bolonha mais de 10 mil pessoas foram às ruas, segundo a polícia local, enquanto protestos também ocorreram em outros lugares importantes da Itália, como Turim, Florença, Nápoles, Sicília. Por exemplo, em Gênova e Livorno, trabalhadores portuários bloquearam as entradas dos portos, segundo a mídia italiana. A greve interrompeu o serviço de ônibus local do metrô de Roma, também, e no metrô de Roma, enquanto os operadores ferroviários nacionais também alertaram sobre atrasos e cancelamentos. O governo, a gente sabe que o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni é ideologicamente um pouco mais próximo dos Estados Unidos, é óbvio, são dois governos ditos de direita, e condenou de uma forma bastante implacável, isso que aconteceu com os protestos, enfim, também, querendo ou não, a defesa do Estado palestino e aquilo que muitos grupos terroristas fizeram e têm feito ao decorrer dos anos com Israel, E por conta disso, principalmente o Hamas, e por conta disso começaram a surgir essas ondas de protestos, não só no mundo, enfim, fora da Itália, mas dentro da Itália também, esses protestos pró-Palestina e, claro, sempre tendo como principal protagonista a esquerda, já que a direita se coloca como defensora, querendo ou não, de Israel, ao lado dos Estados Unidos. Assim sendo, naturalmente, a esquerda vai ficar a favor da Palestina, enfim, daqueles que estão do outro lado. Uma coisa interessante que a gente também deve destacar aqui é que toda essa crise começou lá com o ataque do Hamas. O Hamas é que começou, O Hamas é um grupo terrorista, muitos dizem ligados a tantos governos árabes, financiados por muitos governos árabes, é o que se diz por aí, e depois desses ataques é óbvio que Israel revidou e continua até os dias de hoje. Quando houve essa separação, a criação do Estado de Israel, pelo que me informei pelas pesquisas, também era a intenção de se fazer um Estado palestino. Porém, os próprios árabes não aceitaram, não quiseram. E pouco tempo depois, então, Israel começou a tomar posse de algumas áreas ali que hoje teriam que ser parte, digamos assim, do Estado palestino. Enfim, é uma situação bem complexa. Digamos que poucas pessoas no Ocidente parece que estão aptas a falar sobre isso, a questão do Oriente Médio, mas o que se sabe é que é muito estranho em países europeus, por exemplo, como a própria Itália, que tem vários e vários outros problemas, inclusive um problema também italiano de sobrevivência, porque cada vez menos italianos e a população jovem vai embora do país, ou seja, os italianos de fato também estão sendo exterminados, não por guerra, mas por várias outras coisas, talvez incompetência política, econômica, enfim, vários outros fatores, enquanto existe um problema gravíssimo econômico também, porque a economia está estagnada e de envelhecimento da população, não tem perspectiva para o futuro. Enquanto tudo isso acontece na Itália, existem pessoas que, ao invés de protestarem ou, enfim, tentarem arranjar solução, então, para os problemas de fato italianos, estão protestando com os problemas dos outros, é óbvio, arranjando alguma desculpa para querer outra coisa, porque quem coordenou tudo isso foram os sindicatos, e os sindicatos sempre querem algo a mais em relação à política, também ligado a demais partidos, assim como acontece muitas vezes com os partidos de direita. A política é sempre uma grande bolha de interesses, A gente não deve ser tão ingênuo assim, tanto esquerda quanto direita, sempre existe aí muito interesse por trás disso. Mas o fato é esse, a Itália tem problemas gravíssimos. Eu acredito que os seus cidadãos deveriam, principalmente os cidadãos jovens, porque são esses que estão tendo seus futuros ceifados, eles precisam sair do país
para ir para a Alemanha, para ir muitas vezes lavar prato em outro lugar da Europa, como acontecia antigamente quando a Inglaterra estava na União Europeia, né? Era piada, os italianos iam para lavar prato lá na Inglaterra, enquanto existe todo esse problema que eu acho que não sei se a prioridade é destruir as cidades e fazer manifestações em prol da Palestina ou de Israel, seja lá o que for. Bom, me deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, se você discorda, se você quer o Estado da Palestina, sei lá por quê, se você, enfim, Israel, são questões eu acho que são muito longínquas e, enfim, eu compreendo a importância disso, mas acredito que os nossos países têm várias outras demandas aí para serem, digamos, para tocar antes da população ficar se preocupando com esse tipo de coisa, né? Deixa esse tipo de coisa aí para certos políticos, eu acho que seria o mais adequado, né? E a gente querer as nossas demandas de dentro de casa. Bom, me deixa aí nos comentários o que você acredita, o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso. Já deixo aqui, se você tem origem vêneta, então pode vir estudar a língua vêneta comigo, a língua dos nossos antepassados. É muito importante que a gente estude, né? Não só a língua, mas a cultura, isso já está imbuído dentro do meu curso também. Claro que eu tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. É só falar comigo que a gente vê direitinho como é que funciona isso, eu te explico. E eu sempre indico aqui a Alma Cidadania, se você quiser reconhecer a sua cidadania, não só italiana, mas portuguesa, espanhola, qualquer outra cidadania europeia, entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do canal Lingomare para ter desconto no seu processo. E se você tem um negócio, se é profissional liberal ou tem uma empresa, eu indico aí a Aristocrática Marketing para cuidar do seu posicionamento, tanto do posicionamento em geral, né, produção de conteúdo, vídeo, enfim, várias outras coisas, você pode aí contar com a Aristocrática Marketing. Se você quiser saber mais sobre outros contextos políticos recentes da Itália, se quiser saber sobre história, tem muito aqui no canal, é claro. Se quiser saber sobre contextos recentes da política italiana, eu deixo aqui alguns vídeos na tela que vão ajudar você a compreender um pouco o momento atual do país.